antes de começar essa quinta-feira com esta live. E por que eu estou segurando aqui uma chave na minha mão? Porque hoje a gente começa a live de quinta-feira já com um nome. Eu batizei essa live, quem viu lá no Stories já sabe, mas nossos encontros de quinta-feira vai se chamar Live da Chave ou Live a Chave. Cada encontro que a gente fizer nas quintas-feiras, eu vou te entregar uma chave, obviamente que não literalmente, né? Eu vou te entregar uma chave que vai ser um conhecimento, uma técnica, uma história com fins aplicáveis. O meu objetivo vai ser te ajudar a destravar o teu ciclo da autossabotagem ou a romper esse ciclo da autossabotagem. Que na verdade, o que serve, né? Para que serve uma chave, né? Eduardo, serve para abrir uma fechadura, né? Serve. Para que serve uma chave? Abrir um cadeado, com certeza. Serve também para abrir uma porta e você entrar em um outro lugar. E é por isso que eu estou usando a chave como símbolo desses nossos encontros de quinta-feira. Porque cada dia que a gente se encontrar aqui, nas quintas-feiras, eu vou te entregar uma chave que vai ser, como eu falei, um conhecimento, uma lição prática para te ajudar a, primeiro, abrir portas, né? Porque eu sei que a autossabotagem está te travando. Está te travando ou te impedindo, está te travando ou dificultando você de alcançar os seus objetivos. E você vai precisar de uma chave para poder desbloquear, né? Se você está vivendo, se você está travado, porque você está meio que com um cadeado aí, precisa abrir esse cadeado ou abrir uma corrente, né? Um cadeado que talvez esteja aí prendendo uma corrente. E nada melhor que conhecimento para isso, e conhecimento prático, né? Então, o meu objetivo aqui nesses encontros é te ajudar a desenvolver estratégias para vencer a autossabotagem, para ter mais saúde, crescimento profissional, eficiência nos seus estudos, né? Deixar de lado aqueles pensamentos negativos, aquele sentimento de que você não é capaz, o medo do fracasso, ou seja, tudo isso que está relacionado a um ciclo de autossabotagem que te impede de avançar, né? Essas chaves que você vai ter aqui, esses conhecimentos que você vai ter aqui às quintas-feiras, vai te ajudar para destravar, vai te ajudar para abrir as novas portas para você ir em direção ao seu objetivo. Se é passar num concurso público, se é abrir a sua empresa, se você já abriu ou quer alavancar, quer conseguir novos clientes, quer se relacionar melhor com clientes ou com fornecedores. Ah, não, Eduardo, eu estou fazendo eu tenho um serviço, né? Eu vou oferecer serviço virtualmente. Então, também vai te ajudar. A gente sabe que para abrir empresa ou para alavancar não é fácil, né? Vai precisar, muitas vezes se bloqueia, muitas vezes procrastina, né? E tudo isso geralmente está relacionado a ciclos de autossabotagem. E quanto mais você souber, melhor. E quanto mais chaves você tiver também para desbloquear, melhor. Então, por isso, a gente está aqui dando início a essa live. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, querido, querida Valente. Olá aí para cada um de vocês. Espero que vocês recebam de coração, de mente aberto, esses conhecimentos, essas chaves que eu vou te entregar hoje aqui e nos próximos encontros. Daqui a pouco eu vou falar, mas a gente está dando início também hoje a um treinamento prático, né? Vai ser uma série de encontros, quatro encontros, eu já vou te explicar. Mas talvez você esteja se perguntando agora, se você caiu de paraquedas aqui. Na verdade, eu nunca acho que as pessoas caem de paraquedas nos vídeos assim, né? Ou porque estão procurando, né, resolver algum problema, e aí o tema desperta o interesse. Nada mais justo. Por isso que eu acho que as pessoas nunca estão tão perdidas assim. Não é cair de paraquedas em um lugar, né? Você chegou aqui primeiro porque eu te procurei para estar aqui e porque você está em busca de alguma coisa. E talvez o título daqui, ou talvez os meus conteúdos já tenham te despertado esse interesse. Então não é mero acaso, né? Você estar aqui não é mero acaso. Se está no ao vivo, se está no gravado, não é mero acaso isso. Eu te escolhi e provavelmente você me escolheu ou vai me escolher a partir de hoje, se é a primeira vez que você está aqui.
Meu nome é Eduardo Farias, eu sou mestre em filosofia, meu enfoque é mais em filosofia prática, aquela filosofia que cuida dos problemas ou tenta resolver os problemas da vida concreta, e eu serei o seu professor e o seu mentor nestas lives de quinta-feira para te entregar essas chaves importantes para você destravar aí os seus cadeados, tudo que estiver relacionado ao seu ciclo de autossabotagem. Ah, mas Edu, não sei muito bem o que é autossabotagem, né? Teoricamente falando, é todo pensamento e comportamento repetitivo de autodestruição ou de autolimitação. Tudo aquilo que você pensa repetidas vezes ou faz repetidas vezes, são aqueles hábitos ruins que, em vez de te levar em direção aos seus objetivos, eles acabam te atrasando. É como se você fosse jogar ali um joguinho tipo Spider-Man, né? Eu gostava muito de jogar Spider-Man e eu acho que tem para PS, PlayStation 4, 5, e aí tem uma galera que joga, e é como se você estivesse jogando esse jogo e, muitas vezes o objetivo é o quê? É salvar a vida, é combater inimigo. Autossabotagem é como se você estivesse ali na mesma fase sempre. Você não salva nenhuma vida, você não combate nenhum inimigo, você só está ali perambulando. Ou, pelo contrário, né? Às vezes você é combatido pelo inimigo, né? Às vezes você é, nos jogos, né, assassinado pelo inimigo. Né? Então é como se você não conseguisse avançar de fase. Mas também é como se você estivesse jogando um joguinho de carrinho e não passasse dos 20, 30 quilômetros. E aí você está lá no carro, mas começa a ver um carro e outro passando por você e você não consegue avançar, você não alcança ninguém. E aí por isso vem, muitas vezes, na vida real, né, vem esse sentimento de que a vida está atrasada, né, a sensação eu não avanço na vida. É como se você estivesse jogando esse joguinho do carro e não estivesse ultrapassando ninguém, sendo ultrapassado por todos eles. Você vai fazer uma curva e não consegue fazer uma curva muito bem e aí sai batendo ali em outros carros ou nas paredes e você não dirige bem em direção, vamos pensar aqui, em direção aos seus objetivos. É como na vida real, você estivesse dirigindo a sua vida para alcançar um objetivo, mas você não chega. Você está sendo também ultrapassado se são objetivos que estão relacionados com competências, né, com concorrências. Se você quer passar a ser aprovado em um concurso público, você tem concorrentes, então vai ter que se preparar, vai ter que aprender a jogar esse joguinho do carro bem, né? E para jogar bem na vida real, vai ter que aprender a resolver os teus autossabotadores, né? Ou seja, enfrentar e resolver as que eu chamo de DVIs, né? Debilidade da vida interior. Então a autossabotagem também é como se você estivesse jogando um joguinho lá do Street Fighter, ou eu gostava muito de um jogo que se chamava Marvel vs Capcom, são esses de combate mesmo, de luta e tal, porradaria geral, né? Então esses de luta, e eu gostava porque eu ia para casa da minha avó, eu me lembro que eu ia para casa da minha avó lá em Duque de Caxias, e eram nos finais de semana, e eu gostava porque se reunia ali minhas tias, tem a família grande, aí com minhas tias, meus primos, e tinha alguns primos que, como tinham basicamente a minha idade, né, o Patrick, o Danilo, a gente se reunia ali, quando a gente se encontrava, a gente ia pro fliperama para jogar vários jogos, e entre eles o que eu mais gostava era jogar Marvel vs Capcom. É como se fosse tipo Street Fighter e contra a galera do Street Fighter ali, Ryu, Ken, Blanco, todo mundo contra o Spider-Man, o Capitão América, Hulk. Então todos esses eu curtia. Eu gostava muito de jogar com Spider-Man. E aí imagina que você está jogando esse jogo, né? Se fosse autossabotagem, é você não conseguir vencer ou não conseguir dar nenhum golpe no teu oponente e ser sempre vencido por ele. É como se você está em um ciclo de autossabotagem, você está constantemente sendo vencido, derrotado pelo seu oponente, que seria medo do fracasso, muitas vezes uma falta de foco, procrastinação, que às vezes tudo isso pode ser sintoma, mas também pode ser pode ser uma consequência, mas também pode ser algo que desencadeia sentimentos ou problemas piores, tá bom? Então, se você é uma pessoa que procrastina muito, provavelmente você está em um ciclo de autossabotagem. Se você não tem foco também, dificuldade de concentração, né? Podem ser várias questões. Medo de fracassar pode ser
um dos problemas aí, um dos seus sabotadores ou autossabotadores. Então, se você está jogando esse joguinho do Street Fighter ou do Marvel vs Capcom, como eu jogava, né, é para ganhar. Então, se você quer realizar os seus objetivos, passar no concurso público, abrir a sua empresa, alavancar a sua empresa, fazer a transição de trabalho, né? Se você está num trabalho chato e quer trabalhar com algo que você gosta ou quer trabalhar com algo que te dê uma melhor remuneração para você ter uma melhor qualidade de vida ou oferecer uma melhor qualidade de vida para sua família, né? Então você vai ter que aprender a vencer esses autossabotadores, vai ter que aprender a vencer esses oponentes aí do Marvel vs Capcom, como eu acabei de falar, e que eu jogava lá no fliperama. E era bom, né? Ali no fliperama era bom, e com os autossabotadores nem sempre fui bom, mas eu aprendi a ser, porque eu já perdi muita luta, né? E aí eu já contei em algumas lives aqui que eu quase fui expulso, né, do meu mestrado, por causa da procrastinação, do meu medo de fracassar, né? Eu entregava os trabalhos tarde, e cheguei a receber uma carta da comissão de pós-graduação quase me expulsando, né, me intimando a entregar o meu projeto de pesquisa e fazer um cronograma. E aí era justamente um momento que eu estava em um ciclo de autossabotagem mais violento, porque eu não estava conseguindo avançar. Eu escrevia, estudava, mas não estava avançando para entregar os trabalhos. Eu tinha medo de ser criticado, de ter uma boa comunicação ali com o meu orientador, com minha co-orientadora, meu co-orientador. Então as coisas não estavam fluindo e eu acabei quase sendo expulso de fazer o mestrado, que eu já estava fazendo, que eu estava basicamente na reta final. Então eu não quero que isso aconteça com você, não necessariamente você vai estar no mestrado, mas com algum dos seus objetivos, com algum dos seus sonhos. Meu sonho, por exemplo, era estudar fora, eu consegui isso, né, estudar na Costa Rica para fazer o mestrado em filosofia, mas quase vi esse sonho ir por água abaixo. Então eu estou aqui para te entregar essas chaves, eu quero ser o seu professor e o seu mentor para te ajudar não só a evitar isso. Provavelmente você já perdeu alguma coisa para o teu ciclo de autossabotagem, para os teus autossabotadores. Você vai precisar entender o que você já perdeu ou deixou de ganhar, né? Isso, as minhas lives, nossos encontros aqui, eles vão te ajudar a te dar essa clareza. Mas vamos pensar aqui já na live de hoje, na série que a gente vai iniciar. Essa série se chama Autoconhecimento Aplicado à Realização, né? Então, nossos próximos 4 encontros vão ser sobre essa série. Autoconhecimento aplicado à realização. Que tipo de realização, Edu? Projetos pessoais e profissionais. Como falei, se você quer ter uma melhor condição de saúde física, mental, bem-estar emocional, né, se conhecer é fundamental, né? Expandir o seu autoconhecimento vai te ajudar a isso, vai trazer mais tranquilidade, enfim, a gente vai ver os benefícios mais para frente. Profissionais também, se você quer fazer essa transição de carreira, e aqui entenda avanço profissional, também passar em um concurso público, né, já que você pretende ser um servidor ou servidora, né, da rede pública, então vai ser, primeiro, se focar nos estudos, obviamente, para ser aprovado, mas não é só isso, né, porque a vida começa depois de ser aprovado, basicamente. Obviamente que é antes, mas a vida de um funcionário público começa depois que você foi aprovado. Você tem novos desafios. O desafio de antes é passar nesse concurso público, mas você tem que passar para ser uma pessoa que já está ali capacitada também para estudar, para aprender melhor e para poder executar os seus serviços e tarefas ali como servidor ou servidora pública, independente da área que você atue, seja como professor ou professora, como um funcionário ali administrativo, se é para a Polícia Federal, não importa, né? É ser um funcionário da rede pública, funcionário público. Então serão os 4 encontros agora que a gente vai ter. Os próximos 4 encontros, às quintas-feiras, aqui dia 7, 14, 21 e 28. Cada dia vai ser um treinamento, né? Vai ser um treinamento de 4 dias e cada dia eu vou te ensinar uma técnica para você avançar no seu autoconhecimento e usar esse autoconhecimento para alcançar o seu objetivo. Por isso eu chamo de autoconhecimento aplicado à realização, né? E o tema da aula de hoje, ou do treinamento de hoje, é como descobrir a sua verdadeira força e usar do jeito certo. Eu vou repetir, como descobrir a sua verdadeira força e usar do jeito certo, né? Tem gente que acaba descobrindo, acaba conhecendo
avançando um pouquinho no autoconhecimento, mas não sabe como canalizar esse conhecimento. Esse não vai ser o problema que eu vou te ensinar aqui a partir deste nosso encontro presente e nos próximos 3. Eu vou te ensinar a se autoconhecer melhor e aplicar esse autoconhecimento para realizar os seus objetivos. E obviamente que a gente vai aprender a realizar esse objetivo, você vai aprender isso a partir de algo fundamental, que é desbloqueio ou destrave, ou romper, vencer o ciclo da autossabotagem, né? Ou seja, identificar os seus autossabotadores e começar a eliminar cada um deles, cada um dos seus pensamentos ou medo de fracassar, o que quer que seja que esteja te bloqueando uma e outra vez de avançar em direção aos seus objetivos. E por que eu vou fazer isso? Por que eu estou dando esse encontro aqui? Por que fazer essa série de autoconhecimento aplicado à realização? Talvez você esteja se perguntando isso, né? Edu, por quê? Por que você resolveu fazer isso? Por 2 motivos, né? O primeiro é porque as chances são grandíssimas, de que você continue onde está, com os mesmos resultados, com os mesmos problemas, com os mesmos bloqueios, se você não avançar, se você não se desenvolver em termos de autoconhecimento. Se você não se conhecer melhor, você vai ter dificuldade de avançar em direção aos seus objetivos, né? Segundo motivo, e eu quero te ajudar. Segundo motivo é: você precisa de autoconhecimento aplicado, né? Direcionado, canalizado para os seus objetivos concretos. Não é só autoconhecimento, como todo mundo fala por aí, né? Não, eu quero me conhecer melhor. E aí começa a fazer várias perguntinhas, e aí você até conhece alguma coisa, né? Mas não sabem como aplicar aquilo, não sabem como aplicar de maneira sistemática, consciente, né? As informações, elas ficam ali, né, viajando, como se você tem ali uma memória, tem uma biblioteca, como se você pegasse esse livrinho ali que é o autoconhecimento, colocasse lá numa estante e beleza, tá ali, aquele meu autoconhecimento. Mas e aí, quando é que você vai pegar isso aí, vai começar a revisar e vai ver o que ele vai te direcionar, o que ele pode te ajudar a realizar o seu sonho, a viver a vida que você quer, a pagar a dívida, né? Muitas vezes um dos grandes bloqueios, né? São as dívidas ou problemas financeiros, e aí você não consegue se desbloquear porque tem esse tipo de problema, né? Então, como eu consigo às vezes ter uma renda extra também para poder melhorar essa condição financeira, para que ela não se torne um bloqueio ou um peso, ou gere pensamentos negativos, repetitivos que me bloqueiam, né? Então tem isso. A gente vai ver uma coisinha agora importante, que é o seguinte. Vamos ver se vocês me acompanham por aqui. Consegue ver aqui? A gente tem aqui, tá vendo aqui que tem X? Aqui, ó, conhecimentos gerais. Gente, conhecimentos gerais vocês têm. Você sabe, você descobriu aí na tua infância, às vezes por experimentação, que meleca é salgada. Você tem esse tipo de conhecimento. É inútil? Sim. Meleca é como se fosse a água salgada do mar, né? Você até pode fazer algumas associações. Você sabe muitas vezes que 70% da superfície do planeta Terra é coberta de água, né? Você sabe talvez que hoje em dia os efeitos do aquecimento global estão derretendo as calotas polares, né? E isso daí pode aumentar, elevar o nível do mar. Então você tem alguns conhecimentos gerais. Esse não é um problema, né? Eu acho que aqui vocês estão bem. O outro é isso aqui, informações e notícias. Eu acho que vocês também estão bem, né? Tá bem por quê? É fácil ter acesso à informação e à notícia no nosso dia a dia. Você tem ali vários portais de notícia mesmo, tem blogs também com conteúdos bacanas, conteúdos importantes, né? Mas aí você consegue acessar. Geralmente eu leio, por exemplo, as notícias da BBC News Brasil, BBC News Internacional, que está em inglês, ou BBC News América Latina, que está em espanhol. Eu me acompanho esses 3, acompanho também a Deutsche Welle, que a BBC é da Grã-Bretanha. A Deutsche Welle é uma empresa pública aqui da Alemanha, daqui de Berlim, né, onde eu moro.
E ela também tem em vários idiomas e tem um enfoque em vários países, né? Então tem a BBC, a Deutsche Welle também, América Latina e Brasil. Então eu acompanho elas, às vezes eu dou uma olhadinha ali no Globo, em portais do G1, mas a gente sabe, né? Quando, por exemplo, informações, notícias, você sabe quando é o período de eleições também, você vê ali uma chamada de uma notícia, aí você já começa a se informar um pouquinho mais sobre os possíveis candidatos à presidência, a governador, a prefeito, né? Você sabe quando vai começar, ou se já começou o Big Brother, como tá rolando agora o Big Brother, não sei muito, na verdade não sei nada, né? Só sei que tá rolando, mas também porque eu vi informações ali, né? Eu já vi chamadas e tive algumas informações por amigos, por exemplo, ou posts que saem nas redes sociais. Então, informação não é um problema, gente. Informação e notícias não é um problema. E aqui, autoconhecimento básico. Isso aqui também não é um problema para você. Você também já tem isso, né? Você sabe se é uma pessoa já mais introspectiva, se é uma pessoa introvertida, se é uma pessoa extrovertida, se é comunicativa, se gosta de escutar mais os outros, se você é tímido ou tímida, né? Você sabe se é leal ou não é, né? Como você se relaciona com as amizades, no seu relacionamento, se você é uma pessoa ciumenta ou se não é. Então, você também tem um certo tipo de conhecimento, de autoconhecimento básico, não é mesmo? Às vezes isso vai por experiência também. Você foi lá, se relacionou com alguém, não se sentia tão confiante, por mais que entrou num relacionamento com um companheiro ou companheira e percebeu que você era mais ciumento e inseguro, né, do que ele ou do que ela. E aí você começou a perceber que, por mais que ele ou ela não desse motivo, você ainda se sentia inseguro. Por mais que dissesse eu te amo, demonstrasse, quisesse estar junto, né, você não conseguia ter tanta segurança. Achava que essa pessoa não era tão leal. Obviamente que tem algumas feridas mais profundas aí, emocionais, né? Relacionamentos com os pais, com os amigos, no colégio. Isso aí seria um outro tema. Mas você sabe que naquele momento foi ciumento ou ciumenta, e que talvez essa seja ainda uma característica que você tenha que melhorar isso. Então, autoconhecimento básico, né, você tem. Então, o que você não tem? Você não tem isso aqui. Aqui. Autoconhecimento aplicado aos resultados. E aqui eu coloquei um PE e PR porque seria aplicado aos resultados pessoais e profissionais. Então, esses nossos encontros aqui, os 4, vai ser para te ajudar a te dar mais autoconhecimento aplicado aos resultados dos seus projetos pessoais e profissionais. Estamos entendidos até aqui? Então, deixa eu beber uma aguinha. Mas Edu, como assim? Eu preciso mesmo desses autoconhecimentos aplicados, já tenho uma boa base, né? Já tenho uma pequena base aqui. Eu até já fiz terapia, já sei algumas coisas, né? Mas a terapia ela ajuda a curar algumas feridas, né, emocionais, em alguns, dependendo do tipo de terapia que você já fez. Ela também te dá algumas ferramentas para você avançar em direção aos seus objetivos, de uma maneira mais direcionada, né? Mas é preciso ter o conhecimento ou o autoconhecimento que seja aplicado mesmo aos seus objetivos, aos seus sonhos. Definir um projeto e falar, é aqui que eu vou e quero me analisar, quero me autoconhecer melhor para ver se eu estou capacitado para ir em direção ou eu preciso me capacitar. Se eu preciso me capacitar, onde eu me capacito? Com que eu me capacito? Né? Então, é autoconhecimento aplicado aos resultados. Eu quero que você tenha mais resultado na sua vida. E a começar por um resultado fundamental, que é a base desse nosso encontro aqui, que é romper o ciclo da autossabotagem. Esse é um tipo de resultado que você precisa ter se você quer alcançar os seus objetivos. Se você se sente travado, bloqueado, você vai ter que romper esse ciclo, né? Não tem como fugir disso.
é medo do fracasso, vai ter que entender o que é medo do fracasso, né? Por quê? Será que o autoconhecimento pode te ajudar a romper com esse medo do fracasso? E a verdade é que sim. Eu até já fiz live sobre o medo de fracassar, depois você pode procurar aqui no meu perfil, ou se você está vendo no gravado, pode procurar também o vídeo aqui no meu canal. Se você está vendo, eu tenho um canal aqui no YouTube. Se você não é inscrito, já aproveita para se inscrever e ativa o sininho de notificações para não ficar de fora dos conteúdos que eu publico aqui toda semana, tá bom? Então vamos lá. Vamos pensar aqui no... Talvez você ainda não esteja tão convencido, né? Por que ter esse autoconhecimento mais expandido e aplicado, né? Por que isso? Isso aqui me lembra até para te responder, eu vou pensar vamos lembrar aqui no mito, não sei se você conhece, né? O mito do Ulisses o Ulisses ou Odisseu, né? Lá do mito grego, o Ulisses, Odisseu e as sereias, que lá se você pensar na literatura, né? Uma das obras referências da literatura, duas obras referências da literatura ali da Grécia Antiga, pelo mesmo autor, que se chama Homero, né, um poeta grego antigo. Ele escreveu Ilíada e Odisseia também, né? E na Odisseia ele conta aí as aventuras e as desventuras de um herói, vamos chamar aqui um herói chamado Ulisses, ou Odisseu, né? Ele chamava Odisseu na Grécia, mas no latim ficou como Ulisses. Vamos chamar aqui de Ulisses, eu vou utilizar Ulisses como esse termo. E vamos lembrar que teve uma guerra de Troia, pelo menos na Odisseia, ali, escrita por Homero. Ele parece que toma base para escrever essa obra numa história ali meio que real, né? Isso é o que dizem. Serviu de base para ele escrever a Odisseia. E o que o Homero conta ali no seu livro, né? Então ele vai contar as aventuras e desventuras do Ulisses, e aí chega um momento que rola a guerra você já deve ter escutado falar na guerra entre gregos e troianos, né? E aí rola aquela guerra, e como se vence essa guerra? Quem vence, né? Os gregos estavam tentando invadir Troia, e uma das coisas que permitiu que eles conseguissem sair vitoriosos, os gregos, né, nessa guerra contra a Troia, foi o cavalo de Troia, o famoso cavalo de Troia. E essa foi uma das invenções do Ulisses, né, porque Troia era um lugar super protegido, tinham altas muralhas, ninguém conseguia penetrar, era um lugar impenetrável. E os gregos estavam tentando penetrar já tinha muito tempo, mas não sabia como. Ulisses então bola esse plano de construir esse cavalo como se fosse uma oferenda, um presente para os gregos, mas dentro desse cavalo, seria um cavalo oco, dentro dele estaria preenchido com guerreiros, né? Ou seja, com os gregos ali, para invadir Troia. E aí eles entregam isso, os gregos aceitam e o cavalo entra em Troia. E daí, à noite, saem os guerreiros gregos, daí abrem a porta, os portões, e começam a entrar os exércitos, o exército grego, invadem Troia e saem vitoriosos daí, graças a essa ideia, aí, essa estratégia do Ulisses. E aí, finalizada a guerra, os gregos começam a voltar para suas terras, e Ulisses tinha que voltar também para dele, e a dele era Ítaca, né, onde estava o reino de Ítaca, era uma ilha. E aí, nesse caminho para Ítaca, rolou várias coisas, e uma delas foi que Ulisses se depara em um momento com um cíclope, né? Ou seja, esse gigante com um olho só, e aí eles acabam, Ulisses e os seus marinheiros, os seus companheiros ali de jornada para ir para Ítaca, eles tinham parado numa ilha. Nessa ilha estava, se eu não me engano, Polifemo, nem lembro aqui, Polifemo, não lembro o nome dele, mas era um cíclope gigante, e tinham feito uma emboscada para eles, né, para Ulisses e para os amigos. Para eles conseguirem se livrar desse ciclope, eles tiveram que ferir, ou seja, cegar esse ciclope. E aí conseguiram fugir, retomar o barco e seguir em direção a Ítaca. Mas o que acontece? Eles fizeram, aí não era um grande erro, mas o grande problema é que esse ciclope, se eu não me engano, Polifemo, era filho de Poseidon, nada mais nada menos que o deus dos mares, né? E aí
Poseidon fica possesso com Ulisses e castiga Ulisses. Então faz ali uma pequena tempestade, naufraga o barco de Ulisses, e Ulisses e seus companheiros acabam caindo numa ilha de Circe. E ali rolam várias coisas ali com Circe, né? Alguns são transformados em animais, só Ulisses, que já sabia como era Circe, conseguiu não ser transformado em animal e depois consegue reverter toda a situação. Eles permanecem ali por um ano. Circe, então, se torna quase que uma aliada deles e permite que eles saiam em direção a Ítaca de novo, retomem a viagem, e aí vão eles. Mas o Ulisses já sabia que encontraria um grande desafio. Esse grande desafio era cruzar o território marítimo também, né? O território marítimo das sereias. Por quê? As sereias, todas as pessoas que tentavam cruzar por esse território, e o Ulisses precisava fazer isso para chegar a Ítaca, todas as pessoas que tentavam navegar por ali tendiam a morrer, ou morriam, né, por causa das sereias. Era conhecida como um lugar em que as sereias tinham um canto hipnotizante e que esse canto traziam aquelas pessoas que chutavam para o fundo do mar, e lá elas devoravam ou morriam, né, os navegantes, os marinheiros, todas as pessoas que tivessem escutado lá aqueles lindos cantos das sereias. E aí Ulisses estava indo e bolou um plano, né, para poder cruzar esse território. E aí ele falou para os seus companheiros, os marinheiros, falou: vamos derreter um pouquinho de cera que a gente tem aqui no sol, a gente derrete um pouco, cada um de vocês coloca no ouvido. A gente vai colocar no ouvido isso e não vai escutar o canto da sereia, a gente vai conseguir cruzar isso. E aí lá foram os marinheiros, conseguiram pegar a cera e colocar no ouvido, e aí não escutavam nada. Mas Ulisses, que era curioso, ele acabou decidindo não colocar no dele, mas disse para os seus marinheiros: olha só, eu não vou colocar, mas eu quero escutar esse canto das sereias, mas eu quero que vocês me prendam. Eu quero que vocês me prendam, meus braços, minhas pernas aqui no mastro, para que eu não possa me libertar. Enquanto a gente estiver cruzando aí, eu não quero me libertar, eu não posso me libertar, mesmo escutando o canto das sereias. E lá os marinheiros atenderam aquilo, fizeram lá, amarraram Ulisses no mastro do navio, e lá foram eles cruzar. E então cruzaram, e ali apareceram as sereias tentando, e cantaram, mas Ulisses escutou, ficou hipnotizado, ficou quase louco, pedindo para que todos ali, ordenando para que todos livrassem ele. Obviamente que os outros marinheiros não estavam escutando, mas estavam vendo, né, o que Ulisses fazia. Mas antes disso, Ulisses tinha ordenado para que não fizesse, para que não liberasse ele em nenhuma das circunstâncias. E afinal, eles conseguiram cruzar, né, e seguiram em direção a Ítaca. E aí, o que a gente aprende com esse mito, né, do Ulisses, ali do Odisseu, né? O que tem de relação com o autoconhecimento aplicado? Apesar do Ulisses ser por exemplo, um dos heróis, um dos guerreiros ali conhecidos e respeitado pelas pessoas, o cara foi o que inventou, foi um dos principais combatentes, né, ali para vencer a guerra de Troia, que não era vencida por décadas. E ele teve humildade, Ulisses teve humildade de reconhecer que ele não era imbatível. Ele se autoconhecia, ele conhecia a sua vulnerabilidade diante do poder do canto das sereias, né? Então, ele usou a sua força. Olha só, aqui a gente vai começar a entrar, né? A sua força, porque ele tinha um conhecimento, olha só, um autoconhecimento sobre as forças dele, a fortaleza. Lembra aqui que o título da live é Como Descobrir Sua Verdadeira Força e Usar do Jeito Certo. Então, a gente vai ver que existem forças. É importante, tem algumas forças aqui. Isso vai ser importante para você ir em direção aos seus objetivos, assim como Ulisses foi em direção ao objetivo dele. Olha só, Ulisses, então, ele sabia muito bem da força dele, sabia que era uma pessoa inteligente, perspicaz, curioso, astucioso, criativo, mas ele não era imbatível, né? Ele queria, por curiosidade, ele queria escutar o canto das sereias, mas também não queria ser pego por eles, ele queria sobreviver àquilo, né? Então ele usou a sua curiosidade, a sua valentia com prudência, mas ele usou o seu autoconhecimento, né? Pelo menos uma das suas forças, aí uma delas é curiosidade, outra delas a valentia,
para cruzar e mesmo assim ter aquela experiência. E o que aconteceu, né? Uma das grandes lições aqui é que, mesmo sendo um herói, Ulisses conhecia as suas próprias forças e também um pouco das suas fraquezas. Ele reconheceu aí algumas das suas fraquezas, né? Ele não era imbatível, embora já tivesse conquistado feitos incríveis aí em termos de guerra, né? Mas graças a esse autoconhecimento do Ulisses, né, e também um pouco desse conhecimento relevante sobre o próximo passo da jornada e quais seriam os possíveis desafios que ele encontraria, né, no caso esse Canto das Sereias, o que ele fez? Ele conseguiu ter um resultado e uma experiência que ninguém mais teve na história, pelo menos ali narrada pela Odisseia do Odisseu. Por que isso? Né? Porque ele conseguiu fazer o que ninguém tinha feito até aquele momento, né? Que é cruzar o terreno das sereias, escutar aquilo e mesmo assim sobreviver. Né? E aí, obviamente que eles persistem ali no caminho até Ítaca e conseguem chegar a Ítaca. Né? O Ulisses ele retorna a Ítaca, ao seu reino. Mas ele conseguiu aí experiências incríveis por causa do autoconhecimento, pelo conhecimento também de alguns desafios que vão vir pela frente. A verdade é que se você também quer fazer a sua travessia em direção aos seus objetivos e chegar à sua Ítaca, né, você vai precisar se conhecer bem, você vai precisar conhecer quais são os seus objetivos, quais são os próximos passos que você precisa dar. Você vai precisar conhecer as suas forças e as suas fraquezas. Como fazer isso? A gente precisa usar ferramentas, né, de autoconhecimento para você avançar. Uma delas se chama análise SWOT, né? Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Aí seriam fraquezas, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Mas a gente tem no português que se chama análise fofa, né? Fofa, parece fofinho, né? Então a análise fofa ela é a seguinte: ela é F de força, O de oportunidade, F de fraqueza e A de ameaças. Antes da gente ver, né, antes de eu te mostrar qual é essa ferramenta, eu quero avançar aqui com você em te dar uma base, né? Porque antes de você aprender essa análise fofa, né, das forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, você precisa de 3 elementos e aqui você já tem que começar a anotar, né? Anotar algo importante. E o primeiro ponto que você precisa anotar é o seguinte. Acompanha aqui comigo. Vamos ver. Lembra que eu acabei de mencionar a história do Ulisses. Ulisses estava querendo chegar a Ítaca, né, que era o objetivo dele principal depois da guerra do grego contra a Troia. Então, a minha pergunta aqui é: qual é a tua Ítaca, né? Qual é o teu objetivo? Eu coloquei até aqui. Qual é o seu projeto? Qual é o seu objetivo? É passar num concurso público? É fazer a transição de carreira, né, para trabalhar com o que você gosta? Talvez você tenha se formado em uma área que você não está atuando neste exato momento. Talvez você esteja numa área que você não goste e que não receba talvez o devido valor ou não seja tão remunerada. E você queira fazer essa transição, você queira sair dessa área que você está, ir para uma melhor, ou sair para a área que você está e ir para uma que você gosta, né? Então tem aí um pouco mais de sentido. Ou talvez o motivo seja estritamente financeiro. Você quer sair de algo que gosta e que recebe pouco, mas quer ir para algo que, mesmo assim, não importa se gosta ou não, mas recebendo mais. Tá bom? Então, qual é o teu objetivo aí? Também, o seu objetivo ou a tua Ítaca é abrir a tua empresa? Esse pode ser um projeto, esse pode ser um objetivo específico que você vai precisar, que você vai poder usar essa ferramenta de autoconhecimento para alcançar esse objetivo, para realizar esse objetivo. Então, vai ser abrir a tua empresa, né? Vai ser alavancar o teu negócio, conseguir mais clientes ou novos clientes para o seu negócio, seja negócio físico ou virtual, online. Qual é a tua Ítaca? Isso aqui você precisa ter clareza como primeiro ponto
Porque os exercícios que a gente vai fazer a partir de agora, eles precisam te levar em direção a isso aqui. Você precisa definir o seu ponto B, muita gente fala ponto A a ponto B, né? Você precisa definir o seu ponto B, que é onde você quer chegar, para você avançar com estratégia, usar o autoconhecimento aplicado a isso aqui, a tua Ítaca, ao teu projeto. Pensa aqui comigo, vamos tentar dar um pouquinho mais de clareza aqui. Em qual área esse teu projeto, esse teu desejo ainda, né? Talvez seja um desejo ou uma ideia, você queira colocar isso no papel. Qual é, né? É na área da saúde? É na área dos estudos? É na área do trabalho, né, profissional? Qual dessas áreas está relacionado aí ao teu principal desejo, né, ao teu projeto, a tua Ítaca? Eu costumo dizer essas 3 áreas aqui, eu chamo de área 7, saúde, estudo, trabalho, porque elas podem, o mais legal é quando você consegue pegar uma delas, talvez priorizar um pouquinho, mas tentar relacionar, criar um ciclo, né, bem positivo entre elas ali. Então pensa aqui, qual é a área principal ali? Se você quer ter, né, que o teu projeto é ter mais saúde física, saúde mental, né, você quer deixar de ter pensamentos negativos, quer parar de ser estressado ou estressada, mas teu foco é ter mais tranquilidade, ou deixar, né, esses pensamentos, essas coisas ruins, ou aquele medo de fracassar. Esse pode ser um objetivo também, né? Pode ser a tua Ítaca dentro da saúde mental, do bem-estar emocional, né? E aí você também pode se perguntar, mas esse bem-estar emocional e mental, ou saúde mental, pode me favorecer nos meus estudos? E aí você também pode pensar, isso vai te ajudar a estudar melhor, né? Vai a memorizar melhor, ter mais concentração, capacidade de concentração, capacidade de foco, de prioridade, mais clareza nos desafios que você precisa passar para poder estudar melhor. E aí você pensa, é para trabalho também, né? Então ter mais saúde física, saúde mental ou bem-estar emocional pode te ajudar a ter mais melhorar algumas habilidades aqui e fazer a transição de carreira ou passar no concurso. Passar no concurso nunca é só estudo, né, gente? É trabalho também. Passar no concurso é passar no concurso e continuar uma pessoa competente para seguir estudando, aprendendo e aplicando aquilo que você aprende ao longo do caminho, né? Não seja só o que todo mundo diz aí, não seja só um concurseiro, né? Você precisa aprender a estudar e utilizar isso depois que você é aprovado também. E aqui, vamos aqui para outra, documentar. Outro ponto você vai precisar documentar tudo isso aqui que a gente está vendo, né? Espero que você já tenha anotado, né? Se você está vendo no gravado, dá uma pausa isso, escreve isso aqui, ponto 1, ponto 2, ponto 3 você coloca como uma observação, mas já faz esse exercício aqui, define qual é a sua Ítaca, qual é o seu projeto, seu objetivo e relaciona ele aqui, tá? Mais relacionado à área da saúde, dos estudos ou do trabalho, né? Faz isso, porque uma vez que você fizer isso, a gente vai passar já para a próxima etapa. Tá entendendo até aqui? Tá ficando claro? Gente, se tiver alguma dúvida, se ficar alguma dúvida, não hesite em me enviar. Eu já falei, eu estou aqui para ser o teu professor e o seu mentor ou consultor também, né? Estou fazendo muito mais um papel agora de mentoria, porque é uma série de 4 encontros, 4 treinamentos sobre autoconhecimento aplicado à realização, para romper os ciclos ou seus autossabotadores que estão te impedindo de avançar em direção aos seus objetivos, né? Fazendo uma espécie de mentoria aqui, porque eu vou ficar atento para saber se você está avançando ou não, se está fazendo ou não esse exercício, onde está tendo dificuldade. E qualquer dúvida, qualquer dificuldade, você vai poder me escrever, vai poder escrever aqui nos comentários ou me mandar por direct, que eu vou te responder da melhor maneira possível. Eu estou te entregando aqui um material que eu utilizo dentro da minha metodologia, dentro da minha mentoria. Então, meus mentorados, eles recebem esse tipo. Obviamente que tem um acompanhamento mais intenso, né? A gente vai trabalhando, eu vou perguntando coisas. Você vai avançar em algumas coisas aqui também comigo, eu vou perguntar para você.
mas ali a gente está em reuniões, e ali eu respondo as dúvidas diretamente. Por isso é importante que vocês, se você está vendo essa live aqui, né, é importante que você participe dos encontros presenciais, porque aí você também pode enviar dúvidas e já posso interagir com você, né? Então fica uma troca mais íntima também. E aí você pode receber essa informação e depois, em vez de se distrair com alguma outra atividade, você já pode perguntar logo em seguida. Por isso que é o legal de ter os encontros pessoais, para ter uma troca mais íntima também e também rolar, né? Vai ser uma conversa mais fluida. E aí eu posso te ajudar muitas vezes de maneira mais rápida, também com melhores resultados, assim como eu faço na minha mentoria com meus mentorados. E essa aqui é uma ferramenta que eu utilizo com eles. Então estou passando para vocês o que é de mentoria paga, fechada, para vocês aqui agora, para vocês terem resultado, começarem a ter resultados para combater ou vencer a autossabotagem e avançar em direção aos seus objetivos, dentro de saúde, estudo, trabalho, é isso que a gente quer. Então vamos lá, gente, deixa eu organizar aqui para a gente já avançar para o próximo ponto de como fazer essa análise fofa, gente. Aqui a gente já precisa saber como avançar para essa análise fofa aí, Edu. Então, lembrando aqui, gente, análise fofa. Então a gente tem 4 quadrantes, né? Lembra aqui, ó, fofa, FOFA, força, oportunidades, fraquezas, ameaças. Hoje a gente está falando especificamente sobre forças, né? Hoje o objetivo é falar sobre força. Eu vou te dar aqui um conjunto de perguntas. Você vai fazer perguntas para si, você vai responder, eu vou te perguntar algumas coisas, você vai ter que responder, por isso é importante que você tenha ali um lápis, uma caneta, um bloquinho, alguma coisa do tipo para anotar. Lembra ali do ponto que eu destaquei, que é documentação. Olha só, documentar autoconhecimento é fundamental, gente. Documentar autoconhecimento, qualquer tipo de melhora, né? Eu sou a pessoa que documento tudo, né? Eu documento até minhas gratidões no meu dia a dia, minhas fraquezas, forças, obviamente tudo isso, mas no dia a dia, né? O que eu agradeço, muitas coisas eu documento, outras coisas eu agradeço meus fracassos, documento meus fracassos, documento meus sentimentos de frustração também. Isso são técnicas que eu aprendi com alguns estoicos, né? Outras com cientistas do campo de ciência e tecnologia. Essa daqui que a gente está usando tem um livrozinho, se você quiser depois você pode dar uma olhada. É o livro da decisão aqui. Então, vamos lá. Então, documentem tudo. Documentem o seu processo de autoconhecimento também. Aqui, então, hoje a gente está vendo forças. No próximo encontro a gente vai ver oportunidades. No terceiro encontro, fraquezas. No quarto, ameaças. O que é isso, né? Tudo relacionado ao teu caminho em direção aos seus objetivos, em direção à tua Ítaca, né? Por isso, autoconhecimento aplicado. Então vamos lá, vamos entrar aqui e começar a entender forças. Hoje a gente vai ver força. Então como descobrir sua verdadeira força e usar do jeito certo, né? Esse é o nosso objetivo da aula de hoje. Então, nossos próximos encontros serão no dia 14, 21 e 28. A gente vai ver cada um desses elementos que eu acabei de mencionar. É importante que você esteja em cada um deles, né? Eles vão ser separados, obviamente, mas se você conseguir fechar esse treinamento, é importante. Eu não sei se eu vou deixar o treinamento, essas 4 aulas, né, dessa série de autoconhecimento aplicada aos resultados, se eu vou deixar ela disponível por todo o tempo, né? Pode ser que eu tire isso porque está dentro da minha metodologia. Eu só quero aquelas pessoas que se comprometam em aprender isso agora, né? E aqui num período curto, que aí já dá para fazer uma seleção, um pente fino das pessoas que estão realmente interessadas e aquelas que não, né? Estão meio que a passeio. E aí, para elas terem esse tipo de acompanhamento, esse tipo de conhecimento, só entrando dentro da metodologia. Então vamos lá, gente. Vamos fazer aqui o exercício. A gente já tem, eu espero que você já tenha aí
Se não tem, dê pausa agora nesse vídeo, nesse exato minuto, e defina qual é a sua Ítaca, qual é o seu projeto, qual o objetivo, né? Qual área está? Saúde, estudo, trabalho, qual área está mais alinhada? Pode estar nas 3 também, se você conseguir. E começar a documentar, coloca isso no papel, não é só na cabeça, né? Escreve no papel, escreve no celular, gente. Tenho aqui anotado no meu celular muitas coisas. Então documenta isso. Pausou, continuou, vamos lá. Aqui o que são forças, né? Vamos começar agora. O que são forças? Força. Vamos lá, o que é isso? O que é isso, Edu? Olha lá. Força, então, são aptidões, né, que você tem e que vão te ajudar a realizar o seu objetivo, o seu projeto, a chegar na direção, a chegar na tua Ítaca. É o que vai te ajudar a vencer o seu ciclo de autossabotagem também e avançar em direção ao seu objetivo. É passar no concurso público, né? A tua Ítaca é passar em concurso, tua Ítaca é a transição de carreira, é ir para um posto, conseguir estudar na área que você se formou. Se você hoje em dia faz parte de uma pequena parcela da população, por exemplo, 23% da população terminou a graduação, tem um título de graduação no Brasil. Só 23%, menos de 1/4 da população. Uma de cada 4 pessoas que você vê pela rua, ela tem um curso de graduação. É pouco ainda, né, gente? É pouco. Mas se você fez isso e passou lá 3, 4 anos, 5 anos estudando para se formar e terminou, conseguiu concluir, entregou o teu TCC, né? Fez vários trabalho em equipe, grupo, com gente que você nem gostava tanto, teve aula com um professor que você nem gostava tanto também, aprendeu conteúdos que você já esqueceu provavelmente porque também não tinha tanto interesse ou porque não era a área do seu interesse, e você passou por tudo isso e hoje em dia não está trabalhando na área e gostaria de trabalhar, cara, é o mais, ser bem sincero, né? É um grande desperdício de conhecimento, todo o conhecimento que você já teve e que algumas pessoas não tiveram. Você teve, algumas pessoas vão dizer que é privilégio conseguir um diploma de graduação no Brasil, porque tem muita gente também que entra e que evade, né? Ou seja, sai ali, porque não conseguem, porque não saíram de escolas fracas, se depararam com uma quantidade de leitura grande, que não estavam preparadas. Gente, no Brasil as pessoas não leem. Talvez esse seja o seu caso agora. Talvez você não seja uma pessoa que leia bastante. É importante ler. Um livrinho, 2, 3, brasileiro lê, em média, pegam 4, 5 livros por ano, né, sendo que leem completo, dentro de um ano, 2, ou no máximo 3. É muito pouco, gente. Eu terminei de ler meu segundo agora, já tenho outro que está 75% avançado, mais outro com 50% avançado. Ou seja, em um dia eu tinha lido umas 100 páginas do livro, e tem gente que não vai ler 100 páginas no ano. O que eu li em um dia, não foi um dia inteiro não, foi uma horinha ou outra ali. Então, se você não lê, leia também. Isso vai te ajudar a ter mais conhecimento também, a se conhecer melhor, você se identificar com alguns personagens. Isso também é uma técnica, né? Eu não vou nem falar dela aqui, eu vou deixar para falar em outro vídeo para não atropelar. Mas vamos lá, já que forças são as aptidões que você tem e que vão te ajudar a realizar os seus objetivos, né? Vão te ajudar a conquistar a tua Ítaca. Como a gente descobre quais são essas forças? Como você vai descobrir quais são as suas forças verdadeiras que podem te levar em direção ao teu objetivo? Se é esse que eu acabei de mencionar, de fazer, de trabalhar dentro da área que você se formou, já que existe tão pouca gente formada no Brasil. Comece por perguntar, vamos lá agora, hein? Primeiro, comece por perguntar o seguinte, isso aqui eu não escrevi, eu quero que você tenha atenção e que você escreva aí. Comece com as seguintes perguntas, para você descobrir quais são as suas forças. E a primeira pergunta é: o que você faz de melhor? O que você faz de melhor? Eu, por exemplo, Eduardo, eu gosto muito de estudar, né? Acho que uma das coisas que eu mais faço de melhor é estudar. Eu gosto de pesquisar. Eu me pergunto, eu questiono.
eu tenho curiosidade. Isso também já são forças, né? Fortalezas, são habilidades, são aptidões. Eu sou uma pessoa curiosa. Eu acabei desenvolvendo ainda mais porque eu fiz curso de comunicação social. A minha graduação foi em comunicação social. Eu lembro que meus professores estimulavam: seja uma pessoa curiosa. E eu ia lá e seguia o que eles diziam. Era um nerd, né? Eu sou nerd também, continuo sendo nerd. Porque nos cursos que eu faço, as pessoas me dizem, em treinamentos como eu faço, como esse aqui, as pessoas dizem: Eduardo, pega papel e caneta. Eu já estou com papel e caneta na mão, antes que ele me peça. Eduardo, fique num ambiente mais apropriado para você estudar. Eu já estou no ambiente, né? Eu já construí tudo aquilo, porque aquele momento vai ser o momento em que eu vou aprender, que eu vou me dedicar. Eu não quero ficar revisando uma e outra vez a mesma coisa. Estou ali para aprender, aquele vai ser o meu momento. Quero usar depois o tempo para revisar e fazer as outras coisas que eu também preciso. Isso também é uma qualidade de pesquisa, né? Eu quero modular o meu ambiente também, andar com as pessoas que possam me agregar alguma coisa, ou que eu possa ajudar também, eu ter uma troca. Eu não quero aquelas pessoas que me puxam para baixo, né? Então isso é importante, que você faça essas perguntas. O que você tem de melhor? Eu pesquiso, por exemplo, ou estudo, mas poderia também. Eu gosto de escrever, né? Gosto bastante de escrever. E essa é uma força que eu também tenho. Se você também tem algumas dessas que eu estou comentando, já anota aí para você também, né? Já fica a dica. Então, o que você faz de melhor? Quais são as suas, segunda perguntinha, quais são as suas habilidades mais marcantes? Quais são as suas habilidades mais marcantes? Você se comunica bem, né? Eu tinha uns amigos que se comunicavam super bem, eu me sentia ali, como sou uma pessoa introspectiva, e por muito tempo tinha mais timidez do que tenho hoje em dia. Às vezes eu tenho um pouquinho de timidez, outras vezes sou mais desenrolado, mas eu nunca deixei, poucas vezes eu deixei, algumas vezes eu deixei que a timidez me bloqueasse muito, né? Eu sempre procurei desafiar essa timidez. Entrei em curso de teatro, entrei em curso para aprender a narrar história, né? Para criança. Então eu tinha que pesquisar, tinha que ler ali historinhas para as crianças quando eu estava fazendo a faculdade lá, morava em Balneário Camboriú. E aí estudava no Vale do Itajaí, na Univale. E ali eu tinha me metido em um projeto que era Contarte, né? Contando história e fazendo arte. Então era para contar histórias para a população. Eram filhos de pescadores, de uma comunidade de pescadores que tinham no Vale do Imaruí, lá em Itajaí. E aí era ajudar essas pessoas a contarem melhor histórias, a ajudar os pais também a contar algumas histórias, trocar algumas ideias com os filhos também, para que aumentasse o número de histórias ali e alguns documentassem isso também. E era um projeto bem legal, eu tive que estudar um pouco isso. Então eu gosto de contar história, gosto de escrever também. Tudo isso você pode contar como uma aptidão, se você já faz bem, ou que te ajuda a fazer bem também. É um tipo de aptidão que vai te levar em direção ao teu objetivo. O meu objetivo é te ensinar, por exemplo, a vencer a autossabotagem aqui. Então é fundamental eu saber pesquisar, gostar de estudar, ser curioso, não ter medo ali também de perguntar às outras pessoas, ter essa proatividade, fazer cursos. Tem uma coisa que eu não faço, que eu nunca deixo de fazer, curso, né? Agora eu meti um curso. Recentemente eu não vou falar muito mais coisa aqui. Vamos direcionar aqui para o exercício. Depois eu te conto mais. Terceira perguntinha. Quais são os seus pontos fortes desde do ponto de vista das outras pessoas? O que as outras pessoas te dizem? Assim, que você, tu é muito bom nisso. O que elas dizem? E um outro aqui, né? Uma outra pergunta é: o que essas pessoas te elogiam? Tu é uma pessoa super tranquila, que legal. Tranquilidade, né? Uma pessoa super resiliente ou determinada. Isso é fundamental para você correr atrás dos seus objetivos. Isso é considerado uma força, né? Uma força está no campo emocional, o campo da inteligência emocional também, uma capacidade de resiliência diante das adversidades. Tu consegue lidar bem. Vamos lá. Quais são os seus talentos? Aqui é a facilidade do que você tem para fazer, tipo facilidade natural. Nunca é natural, né? Você desenvolve muitas coisas, necessariamente. Tem algumas que estão ali nos genes,
mas você desenvolveu alguma na infância e depois na vida adulta tem mais facilidade. A facilidade de aprender, a facilidade de ensinar, a facilidade de lidar com as pessoas, de se comunicar. Né? O que tem aí? Quais são os seus talentos? Pensa nessa aqui, ó. Agora vamos passar para uma outra estratégia, que é pense nesses pontos que eu vou te falar agora. Você capta um deles e anota aí se for o seu caso. Né? Você é uma pessoa resiliente, uma pessoa paciente. Aí, se é ou não, se você é, você coloca aí, resiliente. Você tem uma visão otimista em relação a você, em relação ao teu potencial. Às vezes pode colocar aí em relação ao mundo, ou ao teu ambiente externo, ou às pessoas com quem você está andando. Forças, né? Fortalezas. É como você lida também com essas pessoas. Quando a gente fala força, fortaleza, é mais do campo interno, não externo. Né? Mas quando você é a pessoa otimista em relação a essas outras pessoas de fora, é quando você acredita que elas podem te ajudar em alguma coisa, tá bom? É sempre interno, forças. Você tem uma boa comunicação, você tem uma escuta ativa, é uma pessoa que não interrompe muito o outro, que se interessa pelo que o outro sente, fala, é capaz de perguntar também. Escuta ativa. Você é uma pessoa curiosa. Curiosidade também é um tipo de fortaleza, né? Você vai precisar pesquisar mais e mais. Pô, Eduardo, eu sou uma pessoa curiosa. Você escutou falando aqui várias vezes sobre autossabotagem. Se você ainda não sabe se é uma pessoa que se sabota, o que vai dizer da tua curiosidade? Vou me informar um pouco mais sobre ciclo de autossabotagem. Vou me informar um pouco mais se eu me saboto ou não. Vou perguntar ao Eduardo também. Se você tem a proatividade, você é uma pessoa proativa, né? Então vou perguntar. O que eu não sei, eu vou perguntar ao Eduardo. Você vai lá e pergunta. Isso é uma fortaleza também, uma força. Trabalho em equipe. Você é uma pessoa que desenvolve bem, trabalha em equipe com outras pessoas, tem um bom relacionamento interpessoal, né? Já anota aí. Capacidade de liderança. Você é aquela pessoa que lidera bem, ou você executa bem, ou você planeja bem. É a pessoa que tem capacidade de planejamento, capacidade de liderança, ou capacidade de gestão, ou de execução. Vai usando isso aí do que eu estou falando. Na formação acadêmica, aí, a tua formação acadêmica te ajuda a conquistar o teu objetivo, a chegar na tua Ítaca, né? Se é passar num concurso público, a sua formação acadêmica talvez ajude porque é dentro da área que você quer, ou talvez não é dentro da área, mas a tua formação acadêmica te ajuda porque te deu uma maior capacidade de estudar, de pesquisar, então você vai ter certas facilidades, ou o que você quer fazer, uma especialidade, vai te colaborar, vai colaborar de alguma maneira. Pensa de acordo com a sua realidade. Sua experiência de vida profissional também vai te ajudar, ou pode te ajudar, né, a realizar esse seu projeto, chegar à sua Ítaca. Cursos que você já fez, que tipo de habilidades eles te deram que pode te ajudar ainda mais, que tipo de conhecimento você já tem. E ali você já é uma pessoa que tem bons hábitos, por exemplo, você já dorme bem, já descansa bem, se alimenta, se hidrata, se lida bem, né? Já com esse tipo de hábito, isso também é uma fortaleza. É como você lida com esses hábitos, uma certa facilidade de desenvolver bons hábitos. Então anota isso. Com isso aqui, você já vai ter uma noção melhor das suas fortalezas, né? Vê que não precisa ficar dando muitas voltas. Você pode fazer uma e outra pergunta, pode tentar ampliar. Você pergunta uma vez, faz o exercício, anota, depois revisa, tenta ampliar esse exercício que você fez. Isso vai te ajudar a ter muito mais clareza. E você faz isso sempre pensando no seguinte: eu quero minhas fortalezas que vão me levar em direção à minha Ítaca, ao teu objetivo, né? Ao teu objetivo. Então, eu quero conhecer as minhas fortalezas, quais são as minhas forças que me levam em direção à minha Ítaca, ao meu projeto, ao meu objetivo. Então, faça sempre com essa pergunta, com essa ideia, né? Esse é o objetivo. Fechando aqui já esse nosso encontro, a live de hoje, né? A nossa live aqui
a chave. Com isso aqui, a gente encerra esse primeiro treinamento. Lembrando que são 4 encontros, esse treinamento, dia 7, 14, 21 e 28. Cada um deles eu vou te entregar uma técnica para você avançar em direção aos seus conhecimentos. A gente acabou de ver aqui que são 4 momentos importantes. A gente está vendo forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, análise fofa. Então você precisa ser fofo. Você precisa ter um bom conhecimento sobre isso, gente. Então, espero que você tenha gostado desse treinamento. Se você curtiu, né, se você gostou do conteúdo, se ele te ajudou, se ele foi útil para você, clica aqui para curtir essa página, para apoiar esse canal, para apoiar também esse projeto. Se não é inscrito, se inscreva no canal para não ficar de fora dos próximos conteúdos, para receber também os conteúdos e acompanhar de perto cada um deles. Se tiver alguma dúvida, não hesite em perguntar. Escreve aqui nos comentários ou me manda por direct, eu vou adorar responder. Eu estou aqui para ser o teu professor, teu mentor, teu consultor, para você superar, vencer a autossabotagem, para ter mais saúde, crescimento profissional e eficiência nos seus estudos. E uma das estratégias é justamente essa aqui que a gente está utilizando nessa série, autoconhecimento aplicado à realização. Realização do que, Edu? Revisando. Realização dos seus projetos pessoais e profissionais. Então, para a gente continuar, espero te ver já no próximo encontro. Um grande abraço e a gente se vê aí no segundo encontro ou no terceiro. Um abraço. Tchau, tchau.